Esse vídeo aqui é para você que quer começar a investir ou que está começando agora e quer aprender mais. Nós vamos falar hoje sobre 3 investimentos para iniciantes. E é bom deixar claro que esses investimentos são extremamente eficientes. E se você quiser ficar com eles até alcançar o seu objetivo, até a sua independência financeira, tá ótimo, porque são realmente investimentos muito bons. E aí, beleza? Meu nome é Daniel, esse aqui é o canal Investida para você. Só antes da gente partir pro conteúdo, já vou te pedir para você deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para você receber os próximos conteúdos. Toda semana tem vídeo novo aqui e isso ajuda também o YouTube a entender que esse vídeo é bom e mostrar ele para mais pessoas e assim ajudar a mais investidores iniciantes. Então vamos lá para os 3 investimentos para iniciantes. Eu vou dividir eles em 3 grupos e em cada um desses grupos eu vou falar sobre alguns investimentos específicos desse grupo. O primeiro grupo que eu vou falar aqui é renda fixa em geral. Renda fixa é o primeiro investimento de todo mundo. O bom é que hoje a gente já vive numa época em que os produtos financeiros avançaram e muitas pessoas já não usam mais bancos tradicionais, usam bancos digitais como Nubank, Banco Inter, C6 Bank, por exemplo. E nesses bancos, só de você deixar o seu dinheiro parado lá na conta corrente, sem nenhuma aplicação específica, ele já está rendendo 100% do CDI. Isso é muito bom, porque a poupança é um dos investimentos mais populares entre os brasileiros e a gente sabe que a poupança não pode nem ser considerado um investimento, porque ela rende menos do que a inflação, que é aquele aumento de preços que tem todos os anos. Então, deixando o dinheiro na poupança, ainda que ele tenha uma certa rentabilidade, essa rentabilidade é menor do que essa desvalorização constante que o dinheiro tem. Então, deixar o dinheiro na poupança é muito ruim. Deixar parada numa conta corrente que não tem rendimento nenhum é pior ainda. Então, só de você ter uma conta num banco digital e deixar o seu dinheiro lá, ou então em carteiras digitais que também rendem 100% do CDI, como o PicPay, que rende 105% do CDI na data de gravação desse vídeo, e o Mercado Pago, que também rende 100% do CDI, já é um investimento do tipo renda fixa, que é aquele tipo de investimento que não tem aquela valorização muito grande, mas que você não tem chance nenhuma de perder. Ele sempre vai render, sempre vai para cima, nunca vai ter uma desvalorização. Então, dentro aqui do grupo de renda fixa, eu vou destacar 3 que são os mais simples e muito eficientes, que é você deixar em contas e serviços digitais, que eu já falei aqui, o Tesouro Direto, que investindo no Tesouro Direto você está emprestando dinheiro para o governo, então esse é o investimento mais seguro do Brasil, porque se você está emprestando dinheiro para o governo é uma entidade que se não tiver dinheiro ele pode imprimir dinheiro para te pagar, então é realmente o lugar mais seguro de se você investir no Brasil, é no Tesouro Direto. E também os CDBs. CDBs você está emprestando dinheiro para um banco e aí com esse dinheiro ele vai fazer empréstimos para outras pessoas com juros maiores, vai fazer outras coisas com esse dinheiro e ele vai te pagar ali uma rentabilidade. E, geralmente CDB tem uma rentabilidade um pouco maior do que 100% do CDI, do que o Tesouro Selic, mas ele tem um valor mínimo ali, geralmente é R$500, R$1.000, aí você tem que ver lá na sua corretora as condições, mas no CDB você geralmente consegue uma rentabilidade maior, sendo ainda uma renda fixa. E para quem que é a renda fixa? A renda fixa é para todo mundo, acho que todo mundo tem que ter dinheiro na renda fixa, pelo menos até a sua reserva de emergência. Então, a sua reserva de emergência, resumindo, caso você nunca tenha ouvido falar nisso, é você deixar alguns meses do seu custo de vida guardado em algum lugar para que você possa acessar rapidamente. Por isso que a gente deixa na renda fixa, porque a renda fixa é um local que você consegue tirar fácil. Então, numa emergência, você precisou do dinheiro, você vai lá, pega, a renda fixa sempre rende, então não tem aquele risco de você colocar em um outro tipo de investimento que a gente vai falar mais daqui a pouco, que no curto prazo pode até ter uma oscilação para baixo, então você pôs lá, ele oscilou para baixo, aí você precisou numa emergência, precisou tirar e aí você acaba perdendo dinheiro dessa forma. Outros tipos de investimentos são sempre focados no longo prazo, já a renda fixa não, é para uma coisa como essa, uma emergência que talvez você precisa no mês que vem, aí você deixa na renda fixa mesmo. O foco da renda fixa não é uma rentabilidade muito alta, o foco da renda fixa é segurança e acesso rápido. A gente chama isso de liquidez diária, né? Quando você vê isso, isso significa que é algo que você consegue resgatar no mesmo dia, diferentemente de outros tipos de investimento que às vezes demora 2 a 3 dias para você resgatar. E agora o segundo e terceiro tipo de investimento que eu vou falar aqui são investimentos em renda variável. Então, antes da gente falar, é sempre importante falar que para você entrar na renda variável, é importante que você já tenha sua reserva de emergência construída, ou pelo menos uma boa parte dela. Se a reserva de emergência, geralmente o sugerido é 6 meses do seu custo de vida, que você tenha pelo menos 3 ali guardadinho, e aí você começa a investir paralelamente na renda variável e vai colocando na reserva até você chegar no seu objetivo de reserva, que geralmente ali é 6 meses. Com a sua reserva construída, uma outra coisa que é importante de você ter em mente antes de entrar na renda variável
é que investimento de renda variável é sempre para o longo prazo. Então, quando você coloca um dinheiro na renda variável, é para você colocar lá e esquecer. Geralmente a gente usa a renda variável para construção de patrimônio, para você se aposentar e alcançar sua independência financeira. Você pode usar também a renda variável para um objetivo, mas esse objetivo tem que ser um objetivo de longo prazo de no mínimo 5 anos. Na verdade, o ideal é que seja de 10 anos para mais. Por quê? Como diz o nome, renda variável varia. Então pode ser que você entre na renda variável e esteja num ano que não é muito bom. Então no primeiro ano você pode até perder, aí no segundo você vai igualar e no terceiro vai começar a rentabilizar. Então a renda variável ela tem essa característica de oscilar, mas no longo prazo, numa janela de 10 anos, a expectativa de retorno, e veja que eu tô falando expectativa, porque não tem como garantir o retorno na renda variável. Mas historicamente, se você for pegar dados históricos de vários e vários anos para trás, você vê que numa janela de 10 anos, a expectativa de retorno é muito maior do que na renda fixa. Então aqui eu vou falar sobre dois tipos de investimentos que são muito bons para iniciantes. O primeiro deles são os fundos imobiliários. Fundos imobiliários é o investimento de renda variável mais popular aqui no Brasil. O que são os fundos imobiliários? É uma forma de você investir no ramo imobiliário, em imóveis, sem precisar necessariamente comprar um imóvel. Você compra uma parte. Da mesma forma que quando você investe em ações, você não está comprando a empresa inteira, você está comprando uma partezinha de uma empresa. Com fundos imobiliários, você está comprando uma partezinha do imóvel, você se torna sócio daquele fundo que é dono daqueles imóveis. Então tem fundos imobiliários de diversos tipos. Tem fundos imobiliários que são donos de vários shoppings, tem fundos imobiliários que são donos de galpões que alugam para grandes empresas que precisam de galpão para fazer estoque, esse tipo de coisa. Tem diversos, é muito diverso mesmo. E aí por que muita gente gosta de investir em fundos imobiliários? Porque é uma forma de com pouco dinheiro você começar a investir no ramo imobiliário e a partir do momento que você investiu, você começa a receber os dividendos, que são os aluguéis. Porque os fundos imobiliários, diferentemente das ações, eles têm que compartilhar 95% do lucro deles com os acionistas. Diferentemente das ações, que elas podem compartilhar ou não, ou então elas podem reinvestir esse dinheiro no próprio negócio. Como o fundo imobiliário não é um investimento, assim como uma empresa que tem uma expectativa de supervalorização, ele é simplesmente um imóvel que recebe aquele aluguel, então ele não tem muito que reinvestir esse dinheiro, então ele divide com os investidores quase todo o lucro dele. Então isso é muito legal, porque investir em imóvel é uma coisa que a gente sempre ouviu falar que é muito bom. Vai lá e compra uma casa para você ter um investimento, e aí você aluga e vive com a renda desse aluguel, só que é muito mais eficiente você, ao invés de comprar uma casa, você pegar esse dinheiro que você compraria uma casa e comprar em fundos imobiliários, porque você vai ter uma rentabilidade geralmente muito maior do que você conseguiria com o aluguel daquela casa. Você vai ter uma liquidez, novamente essa palavra, né? Liquidez. Significa o quê? Vamos supor, se você tem uma casa lá que vale 200 mil e aí aconteceu alguma coisa na sua vida e você precisou desse dinheiro para você vender essa casa e transformar essa casa em 200 mil reais, é difícil. Pode ser que você consiga rápido, mas pode ser que leve anos. Já os fundos imobiliários não. Você tá lá com o seu investimento. O ideal é que você não mexa neles. Mas se amanhã você precisar desse dinheiro, você simplesmente vende suas cotas e pega o dinheiro muito rápido. E uma outra é que você não precisa ter um valor de uma casa para começar a investir e receber aluguéis. Com 10 reais você já consegue comprar uma cota de um fundo, mas é óbvio que você vai ganhar centavos de aluguel. Mas aí você vai investindo todos os meses, um valor que você pode, pega esse valor do aluguel que você recebeu e reinveste, e aí vai criando essa bola de neve. Do dinheiro que você já tem lá, com o dinheiro que você está investindo, fruto do seu trabalho, e do reinvestimento dos aluguéis, para você e construindo o seu patrimônio, e aí no futuro, lá na frente, você está recebendo um valor tão grande que vai te ajudar aí a construir a sua independência financeira. E aí agora só um parênteses aqui nesse vídeo para eu falar a minha opinião pessoal sobre os fundos imobiliários. Eu, Daniel, não invisto em fundos imobiliários. Eu acho que os fundos imobiliários ele é um ótimo investimento para quem já quer viver de renda. Como eu não tô nessa fase de viver de renda, eu tô na fase de construir patrimônio, eu prefiro muito mais investir no terceiro tipo de investimento que eu vou falar ainda nesse vídeo aqui. Porém, eu não acho que fundos imobiliários é um investimento ruim. Eu super entendo quem investe em fundos imobiliários e eu entendo que ele é popular desse jeito porque é muito didático, né? É tipo você investir num imóvel com pouco dinheiro, recebe aluguel, reinveste o aluguel, então as pessoas realmente gostam, eu entendo. Pretendo investir em FIIs mais pra frente, mas no momento eu não invisto, porque eu acredito que para construir patrimônio existem investimentos mais eficientes para isso. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando
claramente isso, fazendo uma comparação de um fundo imobiliário com outro tipo de investimento para alcançar um certo objetivo, mostrando que fundos imobiliários nem sempre são a melhor alternativa para você alcançar um objetivo de viver com um certo valor. No caso do vídeo eu dei o exemplo lá, quanto que a gente precisa investir para ganhar R$ 1.200 por mês. Aí eu comparei fundos imobiliários com outro tipo de investimento. E aí se você tiver interesse eu vou deixar esse vídeo aqui no card para você assistir depois, beleza? E aí só para citar aqui alguns fundos imobiliários, não é uma recomendação de investimento, mas eu só vou falar sobre fundos imobiliários que eu considero ser muito bons para quem está começando. Porque como eu falei, existem diversos tipos de fundos e aí às vezes você fica meio perdido porque você não sabe por onde começar, só que tem alguns fundos específicos que eles são chamados de FOFs, que são os fundos de fundos. Então é um fundo que compra vários outros fundos, então comprando apenas um fundo você está comprando vários, então você já vai estar diversificado com uma única aplicação. Então vou deixar aqui na tela aparecendo o código de alguns fundos de fundos para você ir lá pesquisar e ler mais, caso você tenha interesse em fazer esse tipo de investimento, beleza? E agora vamos falar sobre o terceiro e último tipo de investimento ideal para iniciantes aqui desse vídeo, que é o investimento em ações, mas não comprando ações individuais, mas usando as ETFs. Eu gosto muito desse tipo de investimento, é o que eu uso bastante aqui para mim, e vou te explicar aqui caso você não saiba o que são ETFs. ETF é uma forma de você comprar um grupo de ações com um único ativo. Então você vai lá, compra, por exemplo, na B3, na Bolsa Brasileira, tem uma ETF chamada BOVA11. Você comprando BOVA11, você está investindo no índice brasileiro. Então você está comprando uma participação em todas as maiores empresas brasileiras, comprando apenas esse único ativo. Por que é interessante você investir através de ETFs? Porque quando você investe em ações, você tem um certo risco. Existe um certo conhecimento do investidor para você analisar a empresa, saber o momento certo de comprar, se a ação está cara, se está barata, se está na hora de comprar mesmo, se está na hora de vender. Não é algo simples. Ser um investidor é uma profissão. Precisa de um certo conhecimento para você comprar ações individuais e realmente fazer um bom negócio. Mas existe essa forma de você investir em ações que é através das ETFs. Porque o que significa você investir através de uma ETF? Você investindo através da ETF, você está investindo no crescimento médio das empresas. Você não vai ter nem aquela rentabilidade daquela empresa que explodiu naquele ano, gigantesca, mas você também não vai perder tanto aquela empresa que foi super mal. E a rentabilidade das empresas é algo que é muito cíclico, né? Tem momentos que algumas empresas de algum setor vai melhor, depois de alguns anos ele vai pior e outro setor vai melhor, e a gente não consegue prever muito bem isso aqui. É muito difícil você conseguir fazer esse tipo de previsão e tá no momento certo nas empresas certas. Então se você simplesmente seguir a média do crescimento das empresas, você já vai ter uma rentabilidade muito boa sem ter dor de cabeça, ficar se preocupando se a empresa X lá que você investiu quebrou. Você já vai estar investindo de maneira segura, porque você vai estar investindo em várias empresas de uma vez só. Então se tiver problema com uma única empresa e ela falir, você não perde todo o seu dinheiro, porque ela é uma porcentagem ali do seu investimento. Então investindo através de ETFs, você vai estar investindo de maneira segura, porque é super diversificado, e simples, porque é um único ativo. Então assim, mesmo sendo iniciante, de maneira simples você consegue aproveitar da rentabilidade média das empresas. E, historicamente existem estudos que mostram que pouquíssimos investidores profissionais conseguem ficar acima da simples média, porque é muito difícil você bater a média do mercado. Então de maneira extremamente simples você consegue bater a maioria dos investidores profissionais com esse tipo de investimento. E aqui eu vou falar de uma ETF para você, que é a minha ETF favorita. Não é uma recomendação de investimento, mas de fato, se você quiser simplificar ao máximo a sua carteira de ações já com uma boa rentabilidade, você investe em corretoras brasileiras na ETF chamada WRLD11, e a mesma coisa em corretoras americanas, o nome dela é VP. O que essa ETF faz? Ela segue a média global do crescimento das empresas. Ela tem um posicionamento proporcional ao tamanho dos países no mercado de capital. Então, como os Estados Unidos são mais de 50% do mercado de capitais, ela tem mais de 50% nos Estados Unidos. Então, comprando esse ETF, você vai estar lá investindo em Google, Apple, Microsoft, nas maiores empresas dos Estados Unidos e em 9 mil empresas do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Então, eu gosto muito dessa ETF. Ela é extremamente diversificada. Com um único ativo, você está comprando ações de 9 mil empresas e ela, historicamente, ela tem uma rentabilidade muito boa. E aí, para o vídeo não ficar gigante, eu vou sugerir outros 2 vídeos onde eu falo mais sobre ETFs para você. O primeiro aqui em cima eu falo especificamente sobre ETF VT, que eu acabei de falar aqui para você, eu entro em mais detalhes lá. E o de baixo aqui eu falo sobre 5 ETFs que eu considero muito boas para você investir. Beleza? Falou, abraço!